Gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, usou o princípio da reciprocidade e interrompeu o processo de extradição de um búlgaro que teria cometido crimes na Espanha e que o governo espanhol estava reivindicando o seu envio, ele foi preso aqui no Brasil, o seu envio para o território espanhol para que ele pudesse ser julgado lá. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que a interrupção foi definida porque a Espanha descumpriu o requisito de reciprocidade que está previsto num tratado entre os dois países, Brasil e Espanha, e a Espanha rompeu no entendimento de Moraes ao rejeitar o pedido do Brasil de extradição do extremista Oswaldo Eustáquio. Eu trouxe para vocês ontem a informação no G1 que a decisão da Justiça Espanhola foi comunicada ao Brasil na terça-feira, ontem, e aí a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e Itamaraty, eu consegui apurar e antecipar para vocês, decidiram recorrer. O militante radical Oswaldo Eustáquio chegou a expor, gente, dados pessoais, fotos, informações sobre a família do delegado que conduziu as investigações a respeito de Jair Bolsonaro e o núcleo criminoso que hoje responde a uma série de processos no Supremo Tribunal Federal. O núcleo criminoso, segundo a Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo, que já viu ali indícios suficientes para abrir uma ação penal contra a elite, né, do que seria essa articulação golpista. O Oswaldo Eustáquio, ele espalhou diversas mentiras a respeito do processo eleitoral brasileiro, participou publicamente de acampamentos que pediam um golpe de Estado no Brasil e, segundo a Polícia Federal, chegou a se refugiar dentro do Palácio da Alvorada em dezembro de 2022 com medo de ser preso. Ele está na Espanha, ele jogou a tornozeleira eletrônica que utilizava fora, hoje ele diz que sofreu maus tratos, inclusive a Justiça Espanhola aqueceu. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos detalhes. Eu tive acesso à íntegra da decisão da Justiça da Espanha, ela é assinada por 3 juízes, né? O que dizem os juízes espanhóis? Basicamente, eles dizem que os crimes que Oswaldo Eustáquio responde aqui no Brasil, lá poderiam ser interpretados como um outro dispositivo de menor monta, de menor gravidade. E que, portanto, não se aplicaria o princípio que prevê que para que alguém seja extraditado, eu vou pedir para a gente girar a tarja, prevê para que alguém seja extraditado, você tenha um crime que seja, um artigo penal que seja punido aqui no Brasil e lá na Espanha. Eles dizem, olha, isso aqui seria algo de menor monta, mas não se aplica, então, para a gente, como algo tão grave ou grave o suficiente para que se tenha uma extradição. E mais, a decisão da Justiça espanhola, de novo, são 3 juízes, diz que Oswaldo Eustáquio está envolvido num processo político no Brasil e que há uma revogação expressa à extradição por motivos políticos. Isso agitou muito as redes sociais e irritou muito o governo brasileiro, que, a partir de agora, decidiu que vai usar absolutamente todos os recursos possíveis para obter a extradição ou para garantir que, no mínimo, Oswaldo Eustáquio seja julgado na Espanha pelos crimes que ele cometeu. Há uma avaliação de que o processo foi mal acompanhado e que, a partir de agora, ele vai ter todos os olhos, inclusive por conta, Leilani, do ambiente que está aqui no Brasil, onde se prega uma anistia e se tenta minorar a participação de gente que, como ele, passou anos disseminando mentiras, atacando as instituições nas redes sociais, atacando integrantes do Supremo Tribunal Federal e buscando uma forma de viabilizar fechamento de poderes. É importante a gente lembrar que, no início, gente como Oswaldo Eustáquio pedia não só o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas também do Congresso Nacional, sob a presidência, na época, de Rodrigo Pacheco e de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar, então, a evolução desse caso, mais um revés aqui na narrativa, digamos assim, daqueles que buscam a punição da tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro e certo combustível para uma base radical que tenta acionar um processo de anistia para beneficiar quem ainda nem foi condenado.